Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez, começando mais um Especiais de Sábado, que são aqueles vídeos que a gente coloca de vez em quando aos sábados. E nesse vídeo aqui, nesse sábado, a gente vai estudar uma fonte de alimentação de um televisor lá dos anos 80, então vai ser tipo um dinossauro da eletrônica, um televisor da marca, uma marca chamada National, ou National, que era uma marca que tinha antes da Panasonic. A National depois virou Panasonic. Então, aqui a gente tem um esquema elétrico da National TC214. Então a gente vai estudar a fonte de alimentação dela e um pedacinho do circuito horizontal. Inclusive, na época, essa fonte dava muito dor de cabeça para os técnicos, né? Na hora que ela pifava. Então, é bem legal vocês conhecerem o princípio de funcionamento dessa fonte, tá bom? Esse televisor aqui, ele tinha vários CIs. Para a década de 80, era considerado um televisor moderno, tá? Então a gente vai ver aqui embaixo que está pintado já o circuito da fonte. Lembrando que o esquema elétrico vai estar aí na descrição do vídeo. Ele vai estar pintado aí a parte da fonte do jeito que eu coloquei aqui. Bom, pessoal, mas antes da gente começar o estudo, aproveitem as promoções da Burgos Eletrônica que vão até dia 15 de agosto. Aí na descrição do vídeo você pode estudar TV, a gente tem combos de TV. Aí na descrição do vídeo, vários cursos. A gente tem combos e cursos de fonte e circuito inverter também, por um preço bem bacana. E se você quiser adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica, também está aí na descrição do vídeo. São 76 cursos, né, por apenas R$400. Você pode pagar no Pix, pode pagar com cartão, pode parcelar do jeito que você achar melhor, tá bom? Os links estão aí na descrição. Ou então você pode comprar individualmente os cursos, também em promoção, até dia 15 de agosto. No nosso endereço www.burgoseletronica.com.br, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez no canal ou não é inscrito no canal ainda, por gentileza, inscreva-se no canal, ative as notificações, o sininho, para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas-feiras às 19 horas. Beleza, pessoal? Ah, e se você gosta do conteúdo do nosso canal, quer e pode remunerar esse trabalho, você pode fazer uma doação por depósito ou Pix. Os dados estão aí na descrição do vídeo, ou então tornar-se membro do canal, clicando aí no botão Seja Membro, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom, pessoal? Você que já é patrão, muito obrigado mais uma vez pela força que vocês nos dão. Tá bom? Pessoal, então vamos estudar aqui o circuito da fonte da National TC 214, tá bom? Aqui não tá o circuito todo do televisor, né? Que esse é um televisor de controle remoto. Aqui tá a parte da placa principal. A placa do controle remoto dos microprocessadores lá não está aqui nesse esquema porque não interessa para essa aula. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui na parte da fonte, que tá aqui embaixo, a gente pintou, né? Muito bem. Então, pessoal, primeira coisa que é fácil de identificar aqui é esse transformador grande que tem os diodos internos, o flyback, transformador que vai gerar alta tensão para o tubo. Num dos pinos do flyback, no caso no pino 3, seguindo a linha dele, a gente vai encontrar o transistor de saída horizontal, que é um transistor que tem um diodo embutido, né, um diodo damper ou amortecedor, é um transistor de potência. Seguindo a base dele, a gente vai encontrar o transformador driver. No primário do driver, o transistor pré do horizontal, e seguindo a base desse pré, a gente vai chegar no oscilador horizontal, que no caso está dentro desse circuito integrado, o AN5435, tá? E aqui do lado esquerdo do flyback, a gente tem a fonte de alimentação. Aqui a ponte retificadora, que vai retificar a tensão que vem da rede elétrica, seja ela 110 ou 220. Essa TV é bivolt. A diferença da rede de 110 para 220 é o ciclo ativo que a fonte vai trabalhar. Bom, aqui a gente tem o circuito de desmagnetização, que é a bobina desmagnetizadora, aquela bobina grande que fica em volta do tubo, ligada em série aqui com um termistor PTC. Como é que ela funciona? Quando você liga, o PTC está frio, a resistência dele é baixa, daí circula uma corrente alternada pela bobina. Ela vai desmagnetizar a máscara de sombras, que é aquela chapa de ferro dentro do tubo, que faz com que cada feixe eletrônico acenda o seu fósforo correspondente na tela. Porém, se aquela máscara tiver com um campo magnético, tiver magnetizada, ela vai alterar
a posição, vai alterar a deflexão dos feixes de elétrons e aí a gente vai ter uma imagem com contaminação de cores. A gente vai ter borrões de cores por toda a tela, tá bom? E essa bobina faz isso, ela desmagnetiza aquela máscara. Quando o termistor já está quente, a resistência dele é muito alta, aí a corrente diminui bastante e encerra o ciclo de desmagnetização. Aqui a gente tem um transistor regulador, um transformador Chopper, portanto, essa fonte aqui é uma fonte chaveada do tipo step down, é uma fonte que recebe uma tensão maior na entrada e fornece uma tensão menor regulada na saída. É uma fonte step down, né, um conversor buck. Nós temos aqui primário do Chopper, o secundário de realimentação, que vai fazer a fonte oscilar. E esse secundário aqui, depois eu vou explicar para vocês para que ele serve. Aqui a gente tem, como eu falei, o transistor regulador é um transistor de potência no dissipador, só que ele vai funcionar como uma chave liga e desliga. Ele vai receber aqui de 150 a 300 volts, de acordo com a rede, 610 ou 220, e no emissor dele, na saída dele, a gente vai ter uma tensão regulada de 116 volts. Essa tensão, através desses dois fusistores, por dentro do flyback, vai alimentar o coletor do transistor de saída horizontal, que a gente já viu aqui, ó. Tá? Então, a tensão regulada dessa fonte é para 116 volts. Aqui a gente tem dois transistores que vão controlar o valor dessa tensão, vão ajustar a tensão de saída da fonte. Aqui a gente tem um sistema de proteção, que eu já explico para vocês, e aqui outro sistema de proteção, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui como é que funciona a fonte. Então vem a tensão da rede elétrica, passa por esses dois retificadores, os capacitores de filtro aqui, ó, um resistor em paralelo com cada capacitor para descarregar ele quando a televisão é desligada. E aqui a gente tem um varistor. O varistor é um resistor que diminui a resistência com a tensão nos terminais dele. Então, se a gente tiver algum surto de tensão aqui, uma tensão muito alta, ele vai reduzir a resistência e vai amortecer esse surto de tensão, tá? Então, a tensão daqui, pessoal, ela vai passar pelo primário do transformador Chopper e vai alimentar o coletor do transistor regulador, tá bom? Muito bem. Daí, nessa linha aqui, ó, a gente tem esse resistor de 150K, que é um resistor de disparo dessa fonte. Então, por esse resistor vai vir uma polarização para a base do transistor regulador. Daí o transistor regulador vai começar a conduzir e vai começar a circular uma corrente entre coletor e emissor dele e carregar esse capacitor aqui, ó. Porém, essa corrente vai subindo devagar devido à indutância do primário do transformador Chopper. A corrente vai subindo, tipo uma dente de serra, vai subindo aqui no capacitor. Então, quando a corrente começa a subir, a gente tem uma tensão positiva deste lado da bobina, desse lado a tensão negativa, e nesse enrolamento aqui, ó, a gente tem uma tensão positiva aqui e uma tensão positiva aqui também, ó. Essa tensão positiva vai carregar esse capacitor e o pulso positivo vai manter esse transistor aqui em condução. E aí a corrente e a tensão aqui no capacitor de filtro vão subindo. Quando chegar nos 116 volts, esse transistor aqui vai entrar em condução. Tá vendo que a base dele vai ligada nessa linha aqui de cima. Pega uma amostra da tensão por um divisor. Então quando a tensão chegar no 116, esse transistor entra em condução e coloca esse em condução, esse PNP. Esse PNP, então, ele vai virar um fio. Ele virando um fio, a corrente de disparo do transistor regulador vai passar por aqui agora. Não vai mais por aqui, vai por aqui que o caminho é mais fácil. Então, isso vai cortar esse transistor. Ele vai parar de conduzir. Ele parando de conduzir, o campo magnético do Chopper vai encolher e vai inverter a polaridade dessas tensões. Ó. Então agora a gente vai ter negativo. Opa! A gente vai ter, ó, negativo aqui e positivo aqui, ó. Agora aqui embaixo eu tenho negativo aqui e negativo aqui, ó. Essa tensão negativa vai descarregar esse capacitor na hora e vai jogar para a base do transistor para ele se manter cortado.
Enquanto isso, esse diodo aqui vai conduzir, ó. Esse diodinho aqui, que é o diodo que o pessoal chama de free wheel, né? Então esse diodo aqui ele vai conduzir e vai manter esse capacitor aqui com 116 volts. Esse caminho aqui, tá? Muito bem. Beleza. Aí o que acontece? Esse capacitor aqui ele começa a carregar e a tensão aqui começa a subir de novo. A tensão subindo, chega uma hora que esse transistor volta para a condução. Ele voltando a conduzir, a corrente volta a subir. Quando chegar nos 116 volts, vai conduzir esse, vai cortar esse transistor, tá? E assim vai, assim que a fonte vai oscilando, tá? Essa fonte trabalha em alguns milhares de hertz, né? Em alguns kilohertz. Eu já vou explicar para vocês qual é a frequência que ela trabalha, tá? Então, esse circuito aqui é encarregado de desligar o transistor regulador. Esses dois aqui, ó. Porém, como é que funciona? Esse potenciômetro aqui vai ajustar o valor da tensão que eu vou ter nessa linha de mais B. Se eu jogar o potenciômetro para cima, eu diminuo a resistência em direção à linha de mais B. Então, quando a tensão aqui chegar num valor mais baixo do que esse, já vai polarizar esse transistor, que polariza esse, corta esse, e a tensão aqui ela não vai chegar nos 116 volts, ela vai ficar menor do que 116. Agora, se o potenciômetro for aqui para baixo, esse transistor demora para conduzir. A tensão aqui ela tem que subir bastante para esse transistor conduzir esse, cortar esse, aí a tensão vai ficar num patamar maior do que 116 volts. Em resumo, o potenciômetro para cima diminui a tensão e o potenciômetro para baixo aumenta a tensão. Tá? Ele é deixado numa posição tal que aqui eu obtenha os 116 volts. Tá? Muito bem, agora vem o sincronismo da fonte. O sincronismo, pessoal, são pulsos que vêm do flyback do pino 6. Esses pulsos vão acender o filamento do tubo e também vem para cá, ó. Olha os pulsos aqui, ó. Os pulsos do flyback, eles vão fazer o transistor entrar em condução. No momento exato que aparece o pulso aqui, o transistor aqui entra em condução. Portanto, a função desses pulsos é sincronizar a fonte com o circuito horizontal. Essa fonte dessa TV, devido a esse sincronismo, ela trabalha em 15.750 Hz, ou, na verdade, 15.734 Hz, que é a frequência correta do horizontal. Tá? Então, devido a esse sincronismo, ela trabalha em 15.750 Hz. Tá? O que muda para a tensão aqui ficar estabilizada, ou de acordo com a rede 6010 ou 220? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês na base desse transistor, a gente tem essa onda aqui, tá vendo? Esse pico aqui, tá vendo? Esse pico é o pulso que vem do horizontal que faz o transistor conduzir. Aqui é o transistor conduzindo, tá vendo? Aqui a tensão alta na base, o transistor conduzindo. Aqui o transistor cortado, ó. Então o pulso do horizontal liga o transistor, ele conduz por um tempo, desliga. Essa chicotada aqui embaixo é devido ao pulso que vem daqui, ó. Para cortar o transistor. Ele fica cortado um tempo, depois o pulso do horizontal dá uma chicotada, ele volta a conduzir e assim sucessivamente, tá? Quando a rede é 110 volts, aqui eu tenho 150, que é uma tensão relativamente baixa. Então o transistor vai receber 150 e ele tem que fornecer 116 volts aqui. Então ele vai ficar um bom tempo ligado para a tensão chegar nos 116 volts nesse ponto. Então, quando a rede é 110, o ciclo ativo desse transistor é maior, ele fica mais tempo conduzindo e menos tempo cortado. Quando a rede é 220, aqui eu vou ter 300 volts. Já é uma tensão alta. Então esse transistor não precisa ficar ligado muito tempo para eu já conseguir os 116 volts aqui. Então no 220 o ciclo ativo dele é menor, ele fica menos tempo conduzindo e mais tempo cortado. A frequência é a mesma. A frequência que esse transistor vai funcionar é 15.734 Hz. Porém, quando a rede é 110, ele vai ter o ciclo ativo maior. Quando a rede é 220, ele vai ter o ciclo ativo menor. Tá? Sempre para chegar aqui no 116 e a fonte desligar. Tá? Muito bem. Então, essa é a diferença das duas redes. Agora, nós vamos falar aqui sobre o circuito de proteção. O circuito de proteção,
nós temos esse componente aqui, ó, que na verdade é formado por um SCR e um diodo Zener de 130 volts no mesmo encapsulamento. De modo que aqui eu tenho que ter 116 volts. Com 116 volts, esse circuito fica desligado. Se o transistor regulador entrar em curto, a tensão do coletor, que é alta, vai passar direto para cá, para o emissor. Daí essa tensão alta vai queimar o transistor de saída horizontal. Então, para evitar que isso aconteça, a tensão aqui sobe, o Zener de 130 vai conduzir, vai acionar o SCR e ele vai desarmar a fonte. Ele vai jogar a alimentação da fonte no terra. Tá? Muito bem, isso é uma proteção. Esses secundários do chopper são opcionais. A fonte funciona só com esses dois enrolamentos, o primário e o secundário de realimentação. Porém, esse secundário aqui, ó, é para obter uma tensão de 18 volts e esse outro é para obter uma tensão de 59 volts. Essa linha de 18 volts, ela tem um Zener aqui, se não me engano esse Zener é de 24 volts por aí. Eu tenho que olhar o manual dessa TV. De modo que com 18 volts ele fica desligado. Quando a tensão aqui chega no Zener, ele vai conduzir, vai polarizar esse transistor, que polariza esse e desliga esse. Desliga o regulador. Até a tensão chegar no valor correto, que é 18 volts. Tá? Então esse diodo Zener também é uma proteção contra sobretensão. Tá bom? E um outro circuito que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é a partida suave. Ó. A partida suave é esse capacitorzinho eletrolítico aqui, tá vendo? Ó? Um capacitorzinho de 1 microfarad. Quando a TV está desligada, ele está vazio, você acabou de ligar a TV, ele é um curto. Como ele é um curto, ele vai colocar esse resistor em paralelo com esse, vai diminuir a resistência daqui. Diminuindo a resistência daqui, esse transistor entra logo em condução, esse também desliga logo esse. Então a tensão inicial aqui vai ficar abaixo de 116. Porém, depois o capacitor se carrega, ele tira o resistor do circuito, e aí sim, quando esses transistores conduzirem e se cortar, eu já vou ter os 116 volts aqui. Tá? Então a partida suave é, com ele, a tensão inicial aqui vai ficar mais baixa, e depois ela vai subindo até chegar nos 116 volts. Vai subindo devagar até chegar nos 116 volts. Tá bom, pessoal? Esses diodos ligados entre os terras servem para clipar qualquer ruído de tensão, qualquer surto de tensão entre os terras. Tá? Por isso colocar esses diodos aqui. E é isso, pessoal. Aí você tem o funcionamento dessa fonte step down, uma fonte bem legal. Bem legal o princípio de funcionamento dela, né? Vocês viram que, em resumo, ela tem um circuito de disparo, um circuito de realimentação, que faz o transistor ligar ou desligar. Você tem um circuito de sincronismo, pulsos do horizontal, do flyback, para sincronizar a fonte, fazer ela trabalhar junto com o horizontal, para você não escutar um apito desagradável, porque essa fonte ela é auto-oscilante. Ela funciona sem horizontal, porém, como ela trabalha em frequência baixa, ela vai apitar, vai produzir um ruído desagradável. Ela estando bem sincronizada com a horizontal, não, ela não vai produzir esse ruído desagradável. Tá? A gente tem aqui o circuito que controla a tensão de saída da fonte, um circuito de proteção para tensão alta, um circuito de proteção para tensão baixa. Tá? Em 110, o transistor fica mais tempo conduzindo, ciclo ativo maior. Em 220, ele fica menos tempo conduzindo, ciclo ativo menor, porém, a mesma frequência. O que muda é o ciclo ativo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa fonte. Nos veremos aqui numa próxima aula. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhem, comentem, curtam o nosso vídeo. Se você quiser aproveitar as promoções, estão aí na descrição desse vídeo. Tá, pessoal? O esqueminha vai ficar aí na descrição do vídeo também. E espero que vocês tenham gostado. Nos veremos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.